curta reflexão que veio ao meu coração, só para o nosso aprendizado. Eu queria aqui falar da importância que nós temos de toda a Bíblia. Às vezes eu ouço algumas pregações aí dos pregadores modernos tentando usar um versículo para atacar um outro versículo da Bíblia, colocando a Bíblia contra a Bíblia, nas controvérsias, de querendo separar o Velho do Novo Testamento, querendo separar a lei que o Senhor deu a Moisés, de Jesus Cristo, e eles pegam algum trecho do Velho Testamento e colocam contra um outro trecho do Novo Testamento. Isso é algo muito grave, porque a Bíblia é um mosaico, a Bíblia toda é a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de aqui trazer duas analogias sobre a importância da lei, a importância de Moisés e a importância de Jesus Cristo como nosso Salvador, quando ele veio, e que está revelado nos Evangelhos, mas que a Bíblia diz que Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, já havia sido morto. Antes que o mundo existisse, Jesus já havia sido morto. Jesus já estava crucificado antes da cruz, antes de o Senhor lançar os fundamentos da terra. Isso é maravilhoso. E, primeiro, a importância de Moisés. Moisés, nós sabemos que o povo do Egito sofreu 400, o povo de Israel sofreu 430 anos no Egito, em escravidão, em serviço braçal. Eles tinham que construir coisas e foi escravizado pelo faraó. E o Senhor então, nasce Moisés, e o Senhor levanta Moisés como libertador do Egito. E aí Moisés passa 40 anos no Egito aprendendo a cultura do Egito. Depois passa 40 anos no deserto, quando ele mata um egípcio e foge para o deserto, foge de Faraó. E depois 40 anos no deserto. Mas eu queria trazer aqui a nossa reflexão, a importância de Moisés. Quando Moisés liberta o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz em Êxodos, no início do livro de Êxodos, que eles atravessam o Mar Vermelho, e a Bíblia diz que eles estão no Monte Sinai e Moisés sobe para o monte para falar com o Senhor e fica 40 dias no monte. E é onde o Senhor dá a Moisés o modelo da Arca da Aliança, do tabernáculo. E o Senhor dá, você pode ler a partir, eu não me lembro o capítulo agora, mas isso está em Êxodos. E Moisés recebe o modelo da arca que era para o povo construir. O Senhor chama pessoas sábias para depois construir a arca. E o que veio à minha reflexão, ao meu coração? Moisés, quando ele recebe o modelo da arca, ele desce do monte, aí nós sabemos a história que o povo se corrompe e constrói um bezerro de ouro para adorar, dizendo que esse bezerro havia tirado eles da terra do Egito. E o povo, porque Moisés estava longe, e o povo se corrompe. Mas não é nessa questão que eu quero entrar. Eu queria trazer a importância de Moisés, porque quando eles constroem a arca, que o Senhor dá o modelo a Moisés, a importância e o Senhor traz a lei, traz os 10 mandamentos, e o Senhor então constrói através da mão das pessoas hábeis que o Senhor chamou, constrói a Arca da Aliança, e Moisés estabelece entre o povo a presença de Deus, que era simbolizada na Arca da Aliança, e junto com a Arca da Aliança, a lei que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, depois de um tempo de escravidão no Egito, depois de um momento sem a presença de Deus, o Senhor levanta Moisés e, através do ministério de Moisés, o Senhor reestabelece a presença de Deus dele no meio do povo. Isso é o que acontece quando nós obedecemos a Deus. Moisés deixou para trás o Egito, as riquezas do Egito, como diz no Novo Testamento, em Hebreus, se eu não me engano, que Moisés
negou o gozo do pecado por um momento para servir a Deus no deserto, que foi difícil. Mas pela obediência de um homem que entendeu a revelação do Senhor, que quis assumir a responsabilidade para ele mesmo e para o povo, e através do ministério desse homem, ele reestabelece a presença do Senhor na vida do povo, através da lei e através da Arca da Aliança, que é construída com muito zelo. Isso é para nós pensarmos o que a nossa obediência causa quando nós obedecemos a Deus. Hoje nós estamos vivendo em um período onde as igrejas, raramente você encontra uma igreja com a presença de Deus, e não estou falando aqui de gritaria, de reteté, não, mas aquela presença do Senhor onde você sente que a igreja é um organismo vivo, que a igreja é o corpo de Cristo. Raramente nós sentimos a presença do Senhor nas igrejas. E talvez esteja faltando para nós uma obediência que Moisés teve, que através da obediência desse homem, a presença do Senhor veio. Em Êxodos 33, a partir do capítulo 33, Moisés pede para ver a glória de Deus. E o Senhor não permite, diz que ele veria apenas as costas, porque ninguém verá a face do Senhor e viverá. Então, a obediência desse homem trouxe a presença do Senhor no meio do povo, e foi um momento precioso na vida do povo de Israel, onde nem havia profetas ainda, porque havia um homem que obedeceu a Deus e trouxe a presença do Senhor para o meio do povo. E nós sabemos que o ministério profético começou no livro de Reis, quando o povo começa a cair na idolatria, e o Senhor então levanta profetas para trazer o povo de volta. Mas no tempo de Moisés nem profetas havia. Por quê? Porque a obediência de um homem trouxe a Arca da Aliança, trouxe a lei, trouxe a presença do Senhor. Então há uma responsabilidade grande na nossa vida sobre nós obedecermos a Deus, porque a nossa obediência traz a presença de Deus. A nossa obediência traz a vida que provém do trono do Senhor para as nossas igrejas, para a nossa vida, quando nós decidimos a obedecer a Deus, que aconteceu na vida do povo. Então, quanto vale a nossa obediência? Quanto vale nós abrirmos o coração para termos toda a Bíblia como a palavra do Senhor que nos traz vida? Porque até então, eles só tinham a lei e a presença do Senhor já habitava no meio do povo. Então, vale a pena obedecer a Deus ou não? Vale a pena nós vivermos em santidade ou não? Porque então as nossas igrejas estariam vivas novamente, as nossas igrejas estariam com a presença do Senhor. E uma vez, eu contando uma experiência, eu moro aqui na Alemanha e eu fui para a igreja e eu toco no grupo de louvor. E foi um dia especial porque enquanto eu estava tocando, eu senti claramente a presença do Senhor. A igreja estava em silêncio e eu no púlpito tocando os louvores, eu comecei a sentir a presença do Senhor de uma forma muito diferente, quente, calorosa, pura, com vida. E o Senhor falou ao meu coração que é isso que Ele quer fazer nas igrejas, dessa presença suave em todas as igrejas ao redor da terra. É isso que o Senhor deseja fazer na igreja, e eu creio que o Senhor fará isso no tempo do fim, quando Joel profetiza um grande derramar do Espírito. Esse avivamento virá, mas tenhamos a coragem de obedecermos a Deus como Moisés obedeceu, e depois de um período de escravidão de 430 anos, a presença do Senhor volta no meio do povo. A presença do Senhor habita no meio do povo, porque um homem decidiu obedecer. Então, vamos obedecer ao Senhor, porque então
nas nossas igrejas a presença do Senhor virá. Nós vivemos em um tempo obscuro, em um momento obscuro da igreja, onde a igreja se encontra em cinzas, onde a igreja se encontra sensual, impura. Mas se nós obedecermos a Deus hoje, tomarmos essa decisão, a presença do Senhor virá para um momento de avivamento, um momento onde a igreja vai se reerguer das cinzas e a presença do Espírito Santo voltará a habitar nos nossos cultos, para que nossos cultos sejam para Deus. Moisés obedeceu a Deus, cultuava para Deus, construiu a Arca da Aliança no modelo perfeito que Deus havia dado para ele e tomou essa decisão de obedecer a Deus. E era extremamente zeloso com a presença de Deus e santo, tanto que quando ele desce do monte, depois que ele recebe o modelo da Arca da Aliança, ele vê a idolatria do povo, a sensualidade que o povo dançava em volta do bezerro de ouro, junto com idolatria, junto com imoralidade, e ele quebra as tábuas que ele havia lavrado dos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque ele tinha esse zelo pela presença do Senhor. Hoje, talvez as igrejas estejam como em volta, como no bezerro de ouro que eles estavam adorando quando Moisés estava no monte. Talvez as igrejas estejam em um momento de idolatria dos seus falsos profetas, da impureza. Mas se nós obedecermos a Deus, a presença do Senhor voltará, porque é isso que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Obedeçamos a Deus para que a presença volte em nossos cultos, para que a Bíblia seja aberta e não mais abrirmos a Bíblia misturado com o que a gente acha, com o que a gente pensa. Mas a palavra, o Espírito Santo e os ensinamentos de Cristo trará pureza e santidade à igreja. E isso que eu quero falar sobre Moisés e sobre Jesus. Quando Jesus vem, Jesus é a revelação exata de Deus Pai. Quando a Bíblia nos diz que em Hebreus que Deus falou através dos profetas, através da lei, através de Moisés, mas nos últimos dias falou através de Cristo. Cristo é a revelação máxima do Deus Pai. E através da obediência de Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Através da obediência de Cristo, nós somos santificados na presença de Deus. Então, aprendamos com Cristo. A obediência de Moisés trouxe a presença e a perfeita obediência de Cristo trouxe para nós a igreja, o Espírito Santo, a revelação máxima. Hoje, Deus, Pai, não é mais uma sombra como era no Velho Testamento, porque nós temos a revelação máxima de Deus Pai em Cristo Jesus. Tudo que Cristo nos ensinou, tudo que Cristo nos falou, nós temos essa revelação máxima em Cristo. E Cristo precisa voltar a ser o pastor das nossas igrejas, o sumo pastor das nossas igrejas. Então é isso que estava no meu coração para compartilhar com vocês. Tenhamos coragem de obedecer a Deus como Moisés obedeceu e trouxe a presença, e tenhamos a coragem de obedecer a Deus como Cristo obedeceu e também trouxe a revelação máxima de Deus Pai. E voltemos a ensinar Cristo nas igrejas. Amém? Então a presença do Senhor virá. E esse momento de avivamento que ainda não chegou, ainda não é o momento, virá se nós obedecermos. Esse é o vídeo que eu gostaria de fazer. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.